Agora eu quero iniciar com uma apresentação de cada um. Cada um fala seu nome, o estado que mora e completa a frase o que é sustentabilidade para mim, beleza? Eu vou iniciar. Meu nome é Daniela Flores, eu sou do Rio Grande do Sul e sustentabilidade para mim é justiça social e ambiental. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Jonathan Lima, tenho 24 anos, sou representante da Associação Yucca Brasil, né? Assistente de projeto, sou morador da Baixada de Duque de Caxias. Nossa sede se localiza aqui no Jardim Gramacho. E o que é sustentabilidade para mim? É equilíbrio, é viver o presente e também ter a consciência, né, do que a gente pode se colocar diante da questão ambiental para que isso venha ter uma melhoria no futuro, ter uma boa qualidade para todos diante da sociedade. E sustentabilidade para mim é isso, é se comprometer com o futuro do ambiente. Oi, gente, me chamo Gabriel, né, tenho 20 anos, faço aqui parte do Yucca Brasil, né, que é aqui localizado, né, Jardim Gramacho. Né, e para mim, sustentabilidade é uma maneira de viver sem riscos futuros, né? E é isso. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente, que está vendo aí no videocast. Meu nome é Matheus Fávaro, eu sou engenheiro florestal. Trabalho com a Unicap Rondônia, aqui no estado de Rondônia, mais especificamente no município de Ji-Paraná. E quando a gente fala de sustentabilidade, para mim, vem muito do que a gente escuta, né? Vamos aí falar de Allan Krenak, que traz aí a ideia de sustentabilidade relacionada ao coletivo, né? Como que a gente une a sociedade e o meio ambiente para não ser só sustentável, mas também ter essa comunicação ecológica, palavras que foram ditas aqui pelos meus colegas de equilíbrio, para que isso se conecte, né? Então, eu acho que essa é uma conexão em relação à ecologia, em relação a mais diversa amplitude. E aí, com você, Dani. É isso aí. Agora, antes de a gente falar um pouquinho sobre sinergia, eu vou apresentar as organizações que estão aqui presentes, né? A KIO é uma organização belga que atua em 5 diferentes países: a Bélgica, o Brasil, Burundu, República Democrática do Congo e Filipinas, e sim, eu tive que ler, apoiando jovens a superar obstáculos no acesso à educação, a oportunidades de trabalho justas e ao seu crescimento pessoal. A missão é promover resiliência, ampliar habilidades e bem-estar mental através de ambientes acolhedores, como uma educação inclusiva, programas de formação e políticas que valorizem e empoderem a juventude. E para isso, né, eles se unem com outras organizações locais, que são as parceiras no desenvolvimento de projetos. E aqui no Brasil, a KIO atua, né, com a AMAR, no campo da empregabilidade, com o projeto Cessa a Rua Cociminha, através do Círculo Social com a Yucca Brasil, que está aqui com a gente, né, e que tem um foco em advocacy. O TRIAS, gente, outra organização que também faz parte desse nosso grupo, é uma organização belga, fundada em 1964, e é presente em 17 países na Europa, América Latina e Caribe, Ásia e África. A estratégia da organização está centrada no empoderamento das organizações de base de primeiro, segundo e terceiro nível. E o TRIAS ele busca promover mudanças socioeconômicas a partir de 3 pilares. A primeira é a inclusão e cidadania global, a segunda é meio ambiente e mudanças climáticas, e a terceira é desenvolvimento de negócios com acesso a mercados. Mais especificamente em projetos de inclusão com jovens e mulheres, além de outros grupos desfavorecidos, né? O TRIAS ele busca garantir que ninguém fique para trás através de trabalhos que possam desenvolver a autoconfiança, motivação e autoconsciência desses grupos e seus líderes. Agora, eu vou apresentar a Unicafes Brasil e depois o Jonathan vai apresentar um pouquinho da Yucca. A Unicafes Brasil é a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária. É uma organização sem fins lucrativos que articula e fortalece o cooperativismo solidário ligado à agricultura familiar e economia solidária, com base, né, em princípios de justiça social, equidade e sustentabilidade. Ela fortalece o cooperativismo solidário com foco na inclusão de jovens e mulheres,
garantindo participação em instâncias decisórias e formação de lideranças, atua pela sustentabilidade ambiental, comercial e outras sustentabilidades, incentivando práticas agroecológicas, promove a formação, gestão e comercialização para qualificar as cooperativas e ampliar mercados e assegurar a geração de renda digna às famílias agricultoras. Ufa! É uma grande apresentação, né, gente? Muitas organizações que têm um impacto muito forte. Agora eu quero saber um pouquinho mais sobre a Yuka. Jonathan, fica à vontade. Muita coisa para apresentar, né, Daniela? Enfim, falar um pouco sobre a Yuka Brasil. A Yuka Brasil, né, como a Dani falou, tem foco em advocacy e ela começou em 2016 com 12 jovens a partir de um intercâmbio para a Bélgica, e a partir daí a Yuka foi crescendo, aumentando a seu exponencial, e hoje a gente tem como alguns projetos na associação a respeito de intercâmbio também, que nossos financiadores, como a Kiel, acabam proporcionando para os nossos jovens com foco em qualificar os jovens, e dentro desses intercâmbios a gente tem o Youth, o Sinergia, que a gente está aqui presente também, como Sinergia, e outros processos contínuos para que os jovens se qualifiquem diante não só do mercado de trabalho, mas também para que tenha algo curricular, porque a maioria do nosso público é periférico, então a gente trabalha com foco em advocacy com os jovens, levando ele para esses espaços, para esses ambientes, onde eles possam ser protagonistas do meio político também e protagonistas da sua própria vivência, da sua história, e a associação trabalha com esse tipo de ação. E estou muito feliz aqui de estar representando a Associação Yuka Brasil nesse momento. Bom, agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre o Sinergia, né? Porque quem está nos escutando às vezes não conhece. E para a gente falar sobre o Sinergia, eu quero que cada um fale como vê o Sinergia. Como vocês veem o Sinergia? Eu vou iniciar por mim, vocês podem ir pensando, né? Para a gente falar rapidamente, assim, como que a gente percebe o movimento Sinergia, o projeto Sinergia. Eu, pessoalmente, vejo como um projeto que faz esse intercâmbio, né, entre campo e cidade, que promove a formação sobre clima, sobre natureza, sobre mudanças climáticas. Aprende muito, né? Espero que outros jovens no futuro continuem tendo a oportunidade de aprender muito, de compartilhar experiências. Nós, comunicados, também conseguimos contribuir com as nossas experiências, né, com os jovens da cidade, e os jovens da cidade conseguiram contribuir com suas experiências para nós, jovens do campo. E é assim que eu vejo Sinergia. Quero que vocês digam assim como vocês veem o Sinergia. Quem começa? Eu acho que, para além desse processo de entender o avanço da mudança climática e como que isso reverbera, ele traz também uma visão continental do nosso país, né? Porque a gente tinha jovens de bastante lugares, né? Então foi muito legal ver os processos de discussão em diferentes regiões. Então, como que essa discussão ela chega no norte, como que essa discussão chegou no sudeste, como que essa discussão chega no sul, porque, querendo ou não, a gente acaba fazendo, são realidades diferentes do dia a dia, mas o debate é o mesmo. Então, como que cada região enfrenta e traz essa discussão diariamente. Foi legal fazer esse aspecto dentro de Sinergia e ouvir, né? Pode falar. Eu acho o Sinergia um movimento muito necessário, né? Porque através da Sinergia a gente consegue perceber que os pontos que a gente aborda são pontos que acabam abrangendo a todo mundo. Então a gente acaba discutindo às vezes os mesmos problemas que nós vivemos no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia. E essa troca, né, de afeto, essa troca de vivências, sabe, faz a gente ver uma visão futura. Então eu acho o Sinergia uma grande oportunidade. Para mim, né, falar sobre Sinergia hoje, meu primeiro contato com Sinergia está sendo esse ano, e como o Gabriel já tem algumas vivências dentro do intercâmbio Sinergia, mas eu vejo Sinergia como um ambiente que a gente falou sobre sustentabilidade, sobre saúde, educação ambiental. A gente vivenciou vários projetos dentro do intercâmbio Sinergia,
e muito foi agregado para mim, que nunca não tive o contato, né? Estou tendo contato agora. E, cara, eu acho a sinergia incrível. Eu acho que o Sinergia precisa, sim, ser levado para mais pessoas, para mais públicos, porque não só essa questão rural e urbano, que é extremamente importante que a gente aborda, mas a questão de conscientização. E eu vejo a Sinergia como lugar de potência mesmo. É isso aí, concordo plenamente. Gente, agora gostaria de conversar com vocês sobre agroecologia. E eu queria saber o que cada um pensa, né? O que a agroecologia traz de diferente para a gente e para o planeta. Acho que é uma discussão necessária, né? Eu, pessoalmente, faço bacharelado em agroecologia na graduação. E eu estudo diariamente, né, diversos aspectos da agroecologia. E eu acho que a agroecologia é isso, o que ela traz de diferente para o planeta, que eu vejo, né, é essa visão holística, essa visão integral, né, a natureza como nós parte da natureza, como a natureza parte da gente. E isso faz toda a diferença, porque em outros modos de agricultura e de vida, as coisas são vistas como separadas, né? Como hierárquicas, e na verdade a gente está vivendo num mundo que é cooperativo, né? Eu tenho um filósofo estudioso chamado Kropotkin, que ele prova nos seus artigos acadêmicos e estudos que as espécies que sobreviveram há milhares de anos, né, estão aqui hoje atualmente, são porque elas andavam em manadas e elas se protegiam entre si, e elas cooperavam entre si. É muito uma ideia diferente do que a gente às vezes até escuta na escola, né? A competição, a lei da selva e tudo mais, mas não param para nos explicar também, nos mostrar que as espécies que sobrevivem são as espécies que cooperam entre si, na maioria das vezes. Então, além da agroecologia ver esse aspecto holístico, integral, ela também vê a vida de uma maneira totalmente diferente, né? É isso que eu penso que ela traz diferente pra gente. E vocês? O que vocês acham que a agroecologia traz diferente pra gente? Eu acho que vale, para a gente lembrar que tem a galera ouvindo a gente, só lembrar o que é agroecologia, né? Porque muitas vezes a gente debate muito sobre a agroecologia, porque a gente já está dentro da nossa bolha, e o conceito vai se perdendo. Eu tinha até um professor que falava que a gente não pode ser emprenhado pelo ouvido. Significa dizer o quê? Que a gente não pode só ouvir, a gente tem que lembrar do conceito, né? Então eu fui dar o Google rápido para a gente trazer para nosso debate que a agroecologia ela ensina várias formas de produzir os alimentos saudáveis, sem descuidar da água, mantendo a vida no solo, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos. E também considera o todo. Diferente do que acontece hoje no agronegócio, quando a gente traz isso para uma agricultura mais familiar, é o aspecto de entender que o solo tem a vida e só sem ele por si só não representa todo o local. Então, como que faz esse processo de interação? Trazendo com um olhar mais técnico, né? Hoje é muito utilizado agrotóxico, agroquímicos, só que a gente tem esse aspecto dentro da agroecologia voltado para extratos naturais, como o extrato de Lean. A gente tem todo o processo de sucessão dentro da agricultura, que tem as espécies que são herbicidas, que fazem repelem os insetos. Então, a agroecologia, para quem está ouvindo a gente, para a gente, né, chegar mais longe, é como que a gente pode replicar o que acontece na natureza e garantir, né, a soberania, como é o nome? Soberania alimentar? Soberania alimentar. Porque eu acho que esse é um aspecto importante quando a gente fala de agroecologia, né? Garantir a soberania alimentar, respeitando os aspectos ecológicos. Que vem muito falar sobre o que a gente vem conversar no início do podcast, que é a sustentabilidade. Então é esse olhar em relação a isso, a agroecologia, né? E aí eu tô jogando agora pro nosso amigo, para ele falar um pouquinho do Jonathan. Então, como o Matheus falou, acho que a agroecologia, né, vai muito além de produzir sem veneno. Resgatar também saberes ancestrais, tradicional. Valoriza a cultura local
e a economia também, né, da produção, e envolve toda essa questão. Vou apelar, gente, um pouco para minhas anotações. Tem essa questão do espaço de resistência, educação e convivência já no campo, e representa também a soberania alimentar, como ele falou, e a dignidade do cuidado com a natureza. Então, acho que a agroecologia é muito sobre essa questão que a gente tem falado, que a gente está falando aqui. Gostaria de deixar o Gabriel, né, para ele compartilhar um pouco também. E justamente quem vive há uma diferença muito grande de quem vive na área rural e quem vive na área urbana. Sim. Porque quem vive na área urbana é uma vivência totalmente diferente da área rural, mas a gente todos tem noção de que a gente necessita da área rural. Até porque justamente da questão de ser, sabe, natural, a questão de ser a favor das plantações, ser a favor da cultura local, ser a favor do verde, sabe? Porque a referência do rural é justamente a questão sobre saúde, sabe? Então, a gente vê que a necessidade do rural para a urbana ela é muito necessária, até porque para o alimento chegar na área urbana, ele passa por todo um processo, sabe? Mas justamente já na área rural há toda uma diferença, sabe? Então, eu acho que a necessidade da agroecologia é algo que ela se abrange muito. Então, ela acaba abrindo vários tópicos dentro de um único tema, sabe? Que é sobre a resistência, sobre a educação, justamente sobre o que o João está falando, sobre a convivência, né? Sobre o ver de cada um, né? Com certeza. E tem tópicos que são parecidos para a cidade e para o campo, né? Que nem a questão da reciclagem, né? Das práticas sustentáveis, as pequenas coisas que a gente pode estar fazendo dentro e fora de casa. E daí eu queria saber de vocês, se vocês conhecem algumas práticas agroecológicas que vocês conhecem ou já botam em prática. Pode ser na questão da plantação, pode ser na questão da gestão de resíduos, questão energética. Vamos pensar. Eu tenho uma prática agroecológica que eu boto em prática, que é parar de utilizar detergente normal, aquele comprado no mercado, e usar sabão biodegradável e também uma esponja. Em vez de usar a esponja normal, eu utilizo uma esponja que ela é criada pela natureza, digamos assim, a esponja natural, né? E outra prática agroecológica que eu também faço é separar o lixo, né? Que eu acho que é o mínimo que a gente tem que começar a fazer, que não faz, pelo menos o seco do orgânico, né? E a compostagem também desse resíduo, para a gente transformar, né, em humus e aplicar nas plantações. Essas são as práticas agroecológicas que eu conheço. Além disso, os meus pais também produzem sistema agroflorestal, banana, açaí, abacate. Eu também tenho conhecimento, já trabalhei lá também junto com eles. E, por enquanto, é isso. Agora eu quero saber de vocês. Quais as práticas agroecológicas que vocês conhecem? Então, eu conheço a compostagem, né? Acho que a compostagem ela está presente em vários fatores e principalmente nas plantações, né? Nas pequenas hortas, as hortas caseiras. Também outra prática que eu conheço é plantio com consorciado. É assim a palavra? Consorciado, plantio consorciado. Isso aí. De milho, de feijão e afins. Tem uma das práticas também que é o uso de biofertilizantes também, né? Justamente como o chorume de minhoca, né? Que é uma das práticas, né? Que a gente acaba, para a gente poder entrar nessas questões de, como é que se diz, de práticas ecológicas, a gente tem que acabar abrindo mão de algumas coisas, né? Que a gente fazia no nosso dia a dia. Né? Então, para mim é isso. Eu acho que é muito engraçado, né? Não é engraçado, eu acho a palavra que eu estou usando não é errada. Mas enquanto a Daniela fala isso, a gente reflete sobre a questão urbana e rural que a gente estava falando antes. E como a gente está muito presente nessa questão urbana e como a gente tem que a todo momento se resgatar dessas práticas. Não que vocês não pratiquem isso, mas para a gente
é algo que a gente tem que reforçar constantemente, porque senão a gente acaba não cometendo, não realizando esses feitos. Eu acho que é muito legal trazer para o debate a cadeia, né? Porque quando a gente fala de agroecologia, a gente está falando de produção de alimento de forma mais sustentável. E a gente, como consumidor, a gente está preparado para receber esse produto mais sustentável? A gente procura isso? E aí, trazendo até para os nossos ouvintes, sabe? Para além da nossa roda que está sendo aqui agora. Porque o quanto que a gente vai lá na feira e vê se o produto é agroecológico? Ou quando vai no mercado ver se o produto é agroecológico? Quanto que a gente está fortalecendo para além das práticas que nós realizamos em casa? Porque eu acho que se a gente também fortalece de forma econômica, dá prioridade, aumenta o processo de consumo, também fortalece a agroecologia, porque não é só fazer o processo agroecológico, né? Eu sou super adepto aos processos de compostagem, diminuição de resíduo, isso é o nosso cuidado. Mas e o que a gente está influenciando na cadeia de produção? Para a gente saber se a gente está consumindo isso, sabe? Porque senão a gente fica só no debate e polariza. Ah, não, a agroecologia é só fazer. Não, a agroecologia é também trazer para a gente o conceito de agroecologia. Qual que é a nossa representatividade dentro do ciclo? Como que a gente está fazendo esse processo de consumo? Porque senão não vale, né? A gente fala para o pequeno produtor fazer agroecologia, diminuir o processo, mas a gente mesmo não compra, a gente mesmo não valoriza. Né? Então, quando tem aquele tomate grandão lá, o pessoal, não, vamos comer aquele tomate grandão. Com certeza não é fruto de uma produção agroecológica. Mas na hora de comprar, você quer comprar o tomate grandão para fazer salada, porque rende, né? Quem tem aí 5 pessoas dentro de casa, um tomate daquele dá para fazer a salada do almoço. Então, como que tá os conceitos para a gente balizar na prática, né? Porque senão a gente não valoriza. Aí a gente fica no discurso de compostagem. E não estou falando que isso é menor. Tem a sua parcela. Mas a gente também tem que olhar o todo, né? Como que a gente adequa isso à nossa realidade. Acho que é bom a gente trazer essa parte de consciência, sabe? Sim, acho que eu vou esquentar o debate, galera. Vou esquentar o debate. Concordo e discordo com algumas coisinhas. Eu concordo plenamente, né, que a gente tem que levar a agroecologia para a prática mesmo, para dentro da nossa casa, para a nossa vida como um todo, sabe? E é nas pequenas ações, né, consumindo alimentos orgânicos, agroecológicos, diminuindo o número de sacolas e de coisas plásticas na nossa casa, né, fazendo separação do lixo, compostagem, é o mínimo, mas que muitas vezes a gente não faz, ou deixa para lá, acho que não é importante, né? Mas que cada ações individuais somadas, né, causam um impacto coletivo muito grande. A gente tem que ter consciência disso. E o que eu discordo um pouquinho é sobre o tamanho dos alimentos, né? Porque hoje em dia a produção orgânica e agroecológica está se desenvolvendo muito mais, né? A gente tem muito mais insumos e manejos, né, específicos em que as frutas já estão muito bonitas, já estão ficando mais bonitas, as hortaliças estão ficando um pouquinho maiores. Então a gente está entrando no mercado com produto de alto nível também, sabe, nos últimos anos. Mas eu concordo plenamente que a gente tem que também dar aquele olhar especial para as hortaliças e para as frutas que não tem uma imagem tão boa, tão agradável, né? Porque aquilo é comida, né? Para que colocar no lixo algo que é comestível, que é comida? E é isso, valorizar também os produtores que estão iniciando agora, que não tem uma boa prática ainda, né? E que produzem um alimento mais feinho, mas também já olhar para o orgânico e para o agroecológico com aquele potencial, sabe? Ver o orgânico e o agroecológico bonito, com uma fruta bonita, é orgânico e agroecológico, é mesmo, é sim, foi produzido sim, assim. Porque a gente sabe que muitas vezes o pessoal, o convencional, né, olha para nós e para os produtos orgânicos e agroecológicos assim, não, tá bonito demais, isso aí deve botar veneno. Mas às vezes não bota e produz bem, produz bonito mesmo. Sabe, eu vivo isso na prática, que meus pais produzem banana, né? Então, eu vivo isso na prática. E é isso, esquentei um pouquinho o debate, né, galera? Mas tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que esse debate é muito importante e eu espero que isso esteja colaborando também, né? Para que outros jovens comecem a refletir sobre as suas práticas diárias e sobre como a agroecologia tem esse potencial de modificar
a vida em todas as instâncias, né? Na saúde, na educação, na cultura. E agora, a gente vai passar para a nossa próxima fase, próximo tópico, que é o febre de fuxico, que eu vou falar uma fofoquinha que está rolando por aí e a gente vai discutir um pouquinho sobre ela, pode ser? Então, saiu uma notícia, uma revista gringa, Environmental Health and Preventive Medicine, devo ter falado alguma palavra errada, que ela revela que o banho de floresta, que é chamado de Shirin-yoku, acho que é uma palavra meio oriental, que envolve caminhar em florestas e absorver a atmosfera natural, ela pode aumentar a atividade das células NK, que são células que desempenham um papel crucial na defesa contra células tumorais, galera. Tumorais. Andar na floresta pode prevenir, né, o desenvolvimento de células tumorais. Olha isso. E, além disso, a exposição a fitoncidas, compostos voláteis antimicrobianos emitidos pelas árvores, têm sido associados à redução do estresse e ao fortalecimento do sistema imunológico. E esses compostos, eles podem contribuir para a melhoria da saúde em geral, indiretamente para a prevenção de doenças. E embora ainda não haja, né, uma afirmação direta de que visitar florestas aumenta a imunidade contra câncer, os benefícios, né, do contato com ambientes naturais e algumas pesquisas que já estão saindo, né, que eu falei para vocês, elas mostram, né, que andar e ter contato com ambientes naturais é muito bom para a saúde e que estão sendo cada vez mais reconhecidos, né? E bom, eu trouxe isso para vocês para a gente discutir um pouco sobre isso, né? Pensando também nas mudanças climáticas e como a gente está em alguns estados passando por secas extremas, né? Enchentes, e como que plantar árvore, cultivar floresta e colher alimento pode ser a grande solução. Né? Além da questão alimentar, também tem a questão da saúde, né? O que vocês acham disso? Eu acho extremamente importante, né, essa questão de permear pela natureza, isso, sem sombra de dúvidas, melhora, sim, a qualidade da vida, da saúde. Mas pensando nessa questão de enchente, acho que é uma das vivências que a gente tem tido bastante aqui no Rio, né, principalmente na Baixada Fluminense, e a gente vê o como isso tem afetado a população e muita gente perdendo as suas residências. Eu acho que é uma situação a pensar, principalmente a prefeitura daqui, porque isso tem acontecido com frequência e a gente vê, né, que vem de algum lugar, de algum fator, e que não é normal, sobretudo, assim como a seca não é normal, como outros fatores não é normal, e a gente acaba sobrevivendo diante disso, achando que isso é saudável, algo do tipo. E aqui no bairro, a gente tem, além de ter essa questão de enchente, a gente também acaba ficando sem água, e por diversas vezes a gente vê que não tem um órgão ali representando para melhorar essa situação. Tem localidades aqui do nosso bairro que a água não chega até certo localidade, vai até certo limite. Então, tipo assim, se a gente for parar para pensar diante disso tudo, dessa questão toda, cadê essas pessoas, sabe? A gente está falando também dessa questão da floresta em si, da saúde, da vida. Cadê o pessoal, agente de saúde, em prol disso, junto com a gente do meio ambiente? Porque aqui no Jardim Gramacho, onde se localiza a sede, é pouco, assim, como eu posso dizer, esqueci a palavra, tem pouca árvore. A gente tem o maior lixão, né, um dos maiores lixão aqui no Jardim Gramacho, e hoje a gente consegue ver um pouco de árvore no lixão devido ao encerramento, mas antes disso tudo era um problema para a gente. O nosso solo é contaminado por conta do lixo, e não dá para fazer também, por conta dessa questão, não dá para fazer furo de poços, porque a água é contaminada. Então, como a população sobrevive diante disso? É preocupante. Vou deixar para o Gabriel compartilhar um pouco.
Eu acho que nós, como população, a gente não vive, a gente acaba sobrevivendo. Porque, em meio a tudo isso que a gente acaba passando, a gente acaba lutando realmente contra a vida, porque a gente vive num mundo que né, num lugar que a gente não consegue ter acesso, né, a quase nada. Não tem um saneamento básico, sabe? Para a gente conseguir, como se diz, conseguir ter um acesso à questão da saúde já é difícil. Para a gente ter a questão, uma acessibilidade, a questão da educação já é difícil. Então a gente acaba não vendo, a gente acaba sobrevivendo, sabe? E infelizmente a gente tem que acabar, né, o que a gente não deveria, mas a gente acaba tendo que se acomodar, né, com isso que a gente está vivendo, porque quem tinha que se posicionar para fazer a mudança não se posiciona, sabe? E também é aquilo, uma andorinha só não faz verão, então não adianta só eu me posicionar e todo mundo ficar, sabe, sentado. Não adianta só eu, Jonathan, se posicionar e quem realmente tinha que se movimentar e ver a necessidade das pessoas não está vendo essa necessidade, sabe? Eu queria perguntar, quem é a pessoa que não está vendo? Você falou assim, hoje a gente tem essa participação, a gente vê, mas quem é que tinha que estar vendo as necessidades não estão vendo? Quem é que você acha que precisa ver? Eu acho que, no caso, quem precisa ver é o governo. Tem que olhar para essa questão. Ele tem que caminhar lado a lado com a população diante da questão ambiental, da questão da saúde, de várias outras questões, mas também focada principalmente na questão ambiental e local de muitas regiões. E quando eu falo sobre isso, pelo menos aqui na nossa vivência dentro do bairro, isso é muito pobre. Não gostaria de ter usado esse termo, mas é pobre, porque não pela população, mas pelo governo, pelo investimento. A gente teve um grande lixão aqui dentro do bairro e mesmo assim a gente é esquecido. E tem pouco acesso à saúde, o esgoto aqui, saneamento básico, se você for ver, tem vários locais que são abertos. E aí eu digo, cadê o governo para resolver essa situação? Sabe, é complicado. Como as crianças crescem diante de um ambiente desse? A população. É sobre isso. Eu indaguei essa pergunta porque sim, eu já imaginava que ia ser o governo, porque a gente também passa por isso, né? A gente tem um déficit muito grande relacionado ao processo de sustentabilidade da cidade, vamos colocar esse termo, né? O que acontece? Eu até fui dar um Google depois que a Dani fez o convite, porque no Rio de Janeiro a gente tem a floresta do Nacional da Tijuca, que é um dos principais marcos de revitalização de área, porque ainda é, né, uma das áreas de floresta urbana replantada que deu certo no país. Então, tem uma política pública. A gente tem uma iniciativa de revitalizar inúmeros hectares no Brasil. E aí a gente está falando de COP, a gente está falando do Rio Mais 20, enfim. E quando a Dani traz, lá do começo, vamos andar dentro da floresta, que tem ações aí de melhoria da saúde, eu até pergunto assim, quem é que já viu uma floresta fechada em pé, perto de casa? Ou que já fez um turismo ecológico? Porque normalmente quem está na cidade já fala que não quer ir para o meio do mato. Vai fazer o que no meio do mato? Né? Eu não consegui participar da versão passada porque eu estava imerso dentro da floresta amazônica durante 3 semanas por causa do meu mestrado. E lá a gente estava debatendo isso, como que a gente traz o turista, que não é engenheiro florestal, para dentro da floresta, sabe? O que a gente precisa ter de política pública para inserir esse cotidiano dentro da vivência? Por quê? De forma emergencial, a gente está que nem bombeiro, né? Tem um monte de incêndio para apagar. A galera não tem saúde, a galera não tem, não tem as questões ambientais, sanitárias. Como que a gente traz para a discussão, então, o processo de revitalização, se num dos lugares que tem maior visibilidade nacional, que é o Rio de Janeiro, a gente tem esses problemas que são basilares.
Porque aqui na região norte a gente também tem esses problemas que está todo mundo gritando. Em Paraná a gente tem problemas de ambientais sanitários muito grandes e o olhar de preservar a Amazônia está aqui, né? Só que, de novo, a discussão social, né? Cadê os movimentos sociais que a gente veio, pelo menos aqui na região norte, né? Que estão debatendo isso na base, que estão se organizando para além de uma instituição dinamizadora. Estou falando de movimento social mesmo, sabe? Estou falando lá dos pessoas que trabalham em sindicato, que são do sindicato, que são muito daqui da região norte, da Pastoral da Juventude, que tinha movimento relacionado aos processos sociais. Onde está? Como que está esse debate? Será que a gente, enquanto juventude, está fomentando isso ou está nas instituições dinamizadoras para ampliar projetos? Porque, pelo menos aqui na nossa região, a gente tem déficit, sabe, de movimento social. A gente está num estado que tem maior aprovação do governo de direita, no estado de Rondônia. Então, os movimentos de esquerda, eles ainda estão em processo de revitalização. Porque, normalmente, nós que somos... Eu estou falando por mim, não sei o movimento partidário de vocês. Mas eu, que sou de esquerda, eu venho do debate social. Antes de virar uma política pública, antes de cobrar do governo, a gente debate, a gente leva a pauta para dentro do presidente de bairro, sabe? Associação de bairro. Como que a gente traz isso para uma realidade? E daí eu consigo falar para a Dani e responder, realmente, Dani, para a floresta te acalma o coração, te melhora a saúde. Mas o que a gente está fazendo para chegar nesse, que eu acho que é utópico, sabe? Como que a gente vai falar para uma pessoa, vamos caminhar na floresta se não está tendo gente, não está tendo escola, não está tendo saúde, não está tendo arborização. Não... Tá tudo muito rápido para a gente resolver. E a gente está na geração que todos os problemas vieram para nossa geração responder, sabe? Resolve que está acabando o mundo. E a gente não sabe como que a gente vai fazer isso. Porque está todo mundo. E eu acho que essa pluralidade é muito importante. Porque eu acho que precisa fomentar mais debates para além da nossa bolha, sabe? Precisa ouvir, a gente precisa se fazer, ser escutado, mas também ir lá perguntar qual que é a dificuldade. Porque às vezes senão a gente fala, não tem saúde, não tem questões sanitaristas estão precárias, mas a gente não foi lá ouvir. Às vezes, sabe, a gente também não faz esse processo de escuta, a gente questiona quem está errado, mas a gente não está para o debate. Será que a gente está pronto para o debate para além da nossa bolha? Será que a gente escuta quem não está na nossa bolha? Eu fico questionando, senão eu vou ficar falando muito tempo aqui também. Não, mas é exatamente isso, gente. Eu concordo plenamente com vocês. Acho que é importante, né, a gente se organizar, né, a gente se organizar mesmo, né, para além de levar as pautas para o governo atender as nossas demandas que são urgentes, que nem vocês falaram, né, principalmente as pessoas, os jovens que são da cidade, né, para além disso, de levar as pautas para se organizar, para escutar a população, para levar as pautas para o governo, a gente tem que se organizar, na minha opinião, para fazer algumas ações diretas. Mas, né, a gente sabe que hoje em dia a mobilização social está mais difícil de acontecer. Essa é a minha opinião, pessoalmente, né? Mobilizar os jovens hoje em dia com vários direitos garantidos é mais difícil do que mobilizar os jovens lá nos anos 90, onde vários direitos não eram garantidos, né? Então, agora, a gente muitas vezes se acomoda, né? A gente pensa que, tá tudo bem, tá tudo garantido. Mas essa questão climática e ambiental não está garantido, galera. Então, a gente tem que se mobilizar, tem que se organizar sim, né? Para cobrar o governo e também para fazer algumas ações diretas. Por que eu digo isso? Porque é urgente. Porque as pessoas estão passando mal na cidade, de calor. Eu, ano passado, passei mal, né? Porque eu estou na cidade para estudar, né? Tive que ir para longe da minha comunidade, da minha família, para estudar, porque não tinha o curso que eu queria ali perto. E estou morando na cidade, atualmente, para estudar. E lá, eu passei mal ano passado, de calor. De quase desmaiar. Várias pessoas quase desmaiaram. Algumas pessoas desmaiaram. Imagina, isso não pode. A gente olha para o lado, olha para o outro, não tem uma árvore. Gente, que mundo é esse? E eu acho que, Matheus, né, além de a gente promover o turismo ecológico, né, levar as pessoas para dentro da floresta, a gente tem que levar as florestas para dentro das áreas urbanas, para dentro das pessoas mesmo, né, para a gente sentir natureza. Porque a gente precisa disso para viver, precisa disso para ter um ar puro, para ter um ar fresco, né? Então, acho que isso é muito importante, mas já quero passar para a próxima pauta de debate, que hoje a gente tem muitas coisas.
que é sobre a água e a energia, né? O Jonathan já tocou nesse ponto também, né, que é a questão de não conseguir perfurar poços de água porque a água está contaminada, né? De talvez alguns locais não ter proteção de nascentes, aí nas cidades se acontece isso também, né? Então eu quero saber quais tecnologias e práticas vocês acham que são importantes para a gente garantir o uso consciente e renovável da água e da energia. Eu posso começar, né? Eu acredito que, principalmente nas cidades e em locais mais secos, né, a captação de água da chuva e de outras tecnologias para manter a água no solo é muito importante. E, além disso, eu ando estudando na faculdade algo muito interessante, que é sobre a compactação do solo, né? As enchentes no Rio Grande do Sul, quando veio aquele monte de água e a água não penetrou porque o solo estava compactado, tanto a agricultura convencional, né, acabar com o solo, acabou atrapalhando bastante, mas a gente ter práticas conservacionistas de solo, isso também é uma prática, né, para um uso consciente da água, né? Tem uma prática conservacionista no caso de não compactar o solo, né, promover que aquela água fique naquele solo, e isso já é uma prática, né, para a gente ter um uso mais racional da água. Mas eu quero também saber do local de vocês, né, o local de fala de vocês, quais são as práticas e tecnologias que vocês conhecem, né, que vocês acham mais importantes para garantir esse uso consciente e renovável da água e da energia. Eu acho que para a questão da energia, né, a gente pode usar a eficiência energética, que no caso é equipamentos, né, que como, por exemplo, lâmpadas de LED e eletrodomésticos eficientes, né, justamente para ter essa questão de energia não, como se diz, não ser aquela energia que consome muito, sabe? Então, justamente tem essa lâmpada de LED, né? Que ela é uma lâmpada que você instala, mas ela não consome muita energia. Né? E para a questão da água, a gente tem a questão do reuso da água, que no caso é aproveitar a água da chuva ou a água que, né, nesse exemplo, já que eu lavei roupa, a água que eu usaria para jogar fora, eu uso quero lavar a varanda. Então, sabe, são práticas que a gente pode usar no nosso dia a dia, sabe, que podem fazer diferenças tanto para mim, quanto até para outras pessoas mesmo. Faço das falas do Gabriel a minha. Eu estou no local, né, que a gente tem uma grande produção de café, de cacau. E falando do uso da água, me preocupa muito, porque de forma técnica a gente precisa irrigar. Vamos lá. Está acontecendo seca, como que produz? Tem que ter água. Vamos abrir poço e vamos irrigar. Quem sabe quanto que produz, quanto de água vai gastar para fazer aquela produção? Porque vão secar mananciais de água para fazer a produção. Eu acho que, para além do que a gente precisa fazer das práticas conservacionistas, a gente precisa ter uma regulação do uso da água, uma regulação desses processos de irrigação, para a gente saber. Tem que fazer acontecer as outorgas de água, sabe? A outorga de água é a liberação de quantidade de água que vai ser utilizada. A gente precisa controlar. Nosso país é considerado um dos maiores produtores de grãos. E o quanto de água é gasto para fazer essas produções? Porque, de novo, nós conseguimos debater sobre aquilo que a gente conversa, né? E em casa, concordo, a gente vai fazer reuso de água, né? Olha, a gente tem práticas conservacionistas que são aplicadas no Nordeste hoje, como as cisternas e tudo mais, que a gente vai precisar adaptar isso. Mas a gente também está caminhando para um local de produção de aquicultura muito grande, as irrigações para grãos. Então, como que a gente faz essa prática adotada esse processo de mudança climática? A gente precisa ter fiscalização. Uma coisa legal, acho que foi o Gabriel que falou sobre o processo de eficiência dos equipamentos, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, não faz muito tempo, tá, gente? Só tenho meus 26 anos, mas lembra aquele códigozinho que vinha na geladeira? Que vinha A, que ensinavam na escola a gente ver se era A, se era B?
quanto que aquilo ia de quilowatt, a gente precisa... Não era besteira, sabe? Ali no ar-condicionado dos meninos, quem tá vendo o videocast, tem lá o selo de eficiência. Tá lá, ó. Aquilo é importante quando a gente vai fazer compra. A gente tem que ser um consumidor responsável. Porque senão, a gente não faz a nossa parte, mas a gente também não debate. Vamos falar do quanto que a gente está tendo de incidência solar para falar das energias fotovoltaicas. E aqui em Rondônia está uma febre. Por quê? Tem muito sol, a energia está muito cara. Sabe? Falta luz. Então a gente precisa também ver essas questões de como que a gente torna o nosso ambiente autossustentável. Reutilizar água, mas que garanta onde nós estamos as discussões, não só internas, domiciliares, mas uma discussão em nível estadual, uma discussão em nível nacional, para falar sobre esses processos. Porque senão, de novo, a gente se polariza, né? A gente fala do que a gente sabe, mas a gente não escuta quem está batendo. Eu acho que a gente precisa ter essa abertura de novo, diálogo. Concordo com a Dani, falando sobre o processo de organização. Porque senão a gente fala, mas a gente mesmo não faz. Porque faz muito tempo que eu não paro para comprar alguma coisa e vou ver o nível de eficiência ecológica. Que é uma coisa bem legal. Quanto que de água gasta para a gente gerar uma resposta na inteligência artificial? E aí, para resfriar os núcleos de processadores? Ninguém tá falando sobre isso, mas quem aqui usa o nosso amigo ChatGPT? Sou super a favor, não tem problema nenhum, mas e o uso consciente? Cadê? Quanto de energia? Será que a gente está preparado para o avanço tecnológico em relação às questões ambientais? Quantas vezes você já... A galera que está ouvindo a gente, troca de celular por ano? Quem faz descarte de pilha correto? Entende? Que uma hora a gente está no amplo, uma hora a gente está no curto. Uma hora a gente está no amplo. De novo, a gente tem que resolver muita coisa enquanto nossa geração, né? Eu nem sei qual geração que a gente é, mas a gente precisa resolver muitas coisas. E só para completar, porque são ações que a gente acaba colocando em prática de acordo com a necessidade. Porque, por exemplo, eu moro em condomínio, então a gente tem dia certo para cair água. Então, tipo assim, a gente tem noção, mas hoje é segunda, hoje cai água, amanhã não cai água. Então, tudo que a gente tem que fazer, a gente faz hoje. E justamente, ou a gente já deixa os baldes cheios, os latões cheios, justamente por essa questão. Só que a necessidade acaba com que a gente faça, a gente colocando em prática essas atitudes, essas ações. Porque, suponhamos, a gente quando tem muito, quando a gente tem algo que tem demais, a gente sobra, abundância. Sabe? A gente acaba, justamente, a gente, quando tem abundância, a gente está... A gente nem liga. A gente não liga. Pra gente não faz diferença nenhuma. Agora, a partir do momento que a necessidade acaba nos alcançando, a gente acaba tendo que dar o nosso 360. Sabe? A gente vai ter que nos virar para viver com essa necessidade. Então, justamente, que é trazer essas ações, que é tanto a questão do reuso da água, essa questão da captação da água da chuva, sabe? Essa questão da energia solar. Então, eu acho que tudo isso foi baseado de acordo com a necessidade naquele momento, sabe? Isso é levado para agora até também. Que a gente comete essas ações baseadas na necessidade que a gente está vivendo naquele momento, sabe? E voltando de novo para a questão de conscientizar pessoas e indústrias, né, sobre isso, sobre a questão do consumo da água, né, de armazenamento, toda essa questão toda que a gente está falando, diante da tecnologia, enfim. É isso aí, gente, eu concordo com todos vocês, né? Eu acho que a gente tem que cuidar do amplo, né, do macro e do micro também, né? Olhar para dentro de casa, né? E olhar para fora de casa também. Quando o Matheus falou nessa questão de verificar as quantidades de água utilizada e tudo mais, eu concordei, mas eu espero muito que o Brasil inicie fazendo isso com as grandes empresas. Porque eu sei que tem empresas de fora do país, algumas de refrigerante, não vou dizer o nome, que vêm para o Brasil só por conta da água, porque nossa água é muito barata. Eles pegam água de monte, eles trazem para cá
o substrato do refrigerante, né, de outros países, e aqui eles engarrafam porque a nossa água é baratíssima. Então, a gente tem que verificar isso também, né? E outra questão é a questão de conservar a água no solo, né, Matheus? A partir do momento que a gente tem uma regulamentação maior sobre isso, os nossos agricultores vão também tomar um pouco mais de consciência sobre a importância da preservação da água no solo, né? Métodos, tecnologias para a gente manter a água no solo, que eu acho que é muito importante. Gente, eu concordo com todas as discussões de vocês, eu passaria o dia conversando com vocês. Mas eu acho que a gente tem que ir indo para as partes finais, né? E agora eu vou fazer umas charadas ecológicas. As minhas charadas são meio ruins, tá? Mas eu quero que vocês tentem relevar as partes ruins das minhas charadas e descobrir sobre o que eu tô falando, tá bom? Vou lá, ó. Sou verde e faço sombra. Ajudo o ar a ficar mais limpo. Minha casa é a floresta. Quem sou eu, amigo? Pô, ficou ruim esse charada. Mas eu quero a resposta. Quem sou eu, Dá um Matheus? tempo. Vamos dar um tempo para os nossos telespectadores pensarem. Tá difícil. Muito, muito difícil, muito. Árvore, né, galera? É árvore. Acertaram? Vai, arrasa. Tá, vou lá. Ó, é outra charada bem ruimzinha, mas vamos lá. Sou feito de lixo que reaproveito. Transformo o velho de um novo jeito. Reduzo o lixo no planeta. Diga meu nome, qual é a faceta? Tempo da Vai Terra. pro Rio de Janeiro. Vai pro Rio de Janeiro. Agora. Reciclagem. Isso aí, acertaram. Muito bom. Agora, outra. Caio do céu sem ser chuva, mas ajudo o planta a crescer. Sem mim, a vida é difícil. Quem sou eu? Pode dizer? Essa eu fiquei com dúvida, um pouquinho. Acho que eu vou jogar pro Matheus responder. Vou repetir, gente. Caio do céu sem ser chuva, mas ajudo o planta a crescer. Sem mim, a vida é difícil. Quem sou eu? Pode dizer? É a luz do sol? É. É a luz do sol. Eu ia falar, é o Lula. Tive que voltar lá nas minhas aulas de semente, porque para germinar é água, luz e temperatura. Eu falei, ué, se não é água, vai a luz então. É isso aí. Ó, mais uma. Sou uma fonte limpa e brilhante, não poluo e estou sempre constante. Energia que vem do astro-rei. Qual é meu nome? Você sabe dizer? Meio mal rimado. Energia solar? Energia fotovoltaica, energia solar, isso aí, razão. Tá, agora vamos para outra. Lixo orgânico, eu sou chamado. No solo, me transformo encantado. Faço a terra mais fértil e boa. Quem sou eu nessa história boa? Tô meio mal rimado, mas Não, chorado. se ele acerta alguma, ele acerta só uma. Não, ele Meu Deus, mas eu acertei a mais difícil. Que é da luz do sol? Não. Não. Lixo orgânico, eu sou chamado, deve ser compostagem. É isso aí. Acertou. Boa. Arrasou. Gente, a gente vai para o nosso último bloco rapidinho. A gente já está quase chegando em 1 hora de podcast, programa. E eu quero fazer uma pergunta para você sobre resíduos sólidos, né? Eu quero saber de você se os resíduos sólidos eles são um problema ou se eles são uma oportunidade. O que vocês acham? Então, eu acho que é uma oportunidade, porque o lixo é resíduos sólidos, né? Vamos lá, calma aí. Dependendo de onde ele está e de onde ele se localiza, né? Eu acho que a gente pode pensar em vários fatores que podem ser utilizado para fazer inúmeras coisas. Então, eu acho que respondendo isso é importante. Eu queria contextualizar, eu queria formular melhor essa resposta, porque eu tô pensando. Mas basicamente é isso. Quando eu estiver aqui, eu jogo de novo.
Vou deixar para o Matheus ou para o Gabriel. Eu passo para o Matheus, que eu quero formalizar essa resposta. Peraí. Vamos lá, vamos começar do começo, né? Existem alguns tópicos que a gente tem que levar em consideração aqui. Vamos lembrar do que é logística reversa, para a gente falar de resíduo sólido. Logística reversa é todo o material que sai, teoricamente, quando a gente está falando de processo de reutilização, processo de logística reversa, é como que ele volta para a fábrica. Uma característica específica, não tem aquelas PETs retornáveis? É uma característica específica de logística reversa, que diminui o resíduo sólido. Concordo em partes com esse primeiro passo que o Jonathan deu. Que aí ele está reformulando, ele vai reformular então daqui a pouco, para ver se eu concordo o restante. Por quê? Tem muita coisa que é lançada que é muito por consumismo. Isso dificulta o processo de resíduo sólido. Vamos pensar? Qual que é o material que é mais reciclado hoje dentro do país? É o alumínio. Sabe? Porque ele tem um processo de alta reciclagem. Quando a gente fala de garrafa PET, eu já ouvi, tem até um vídeo, depois eu acho que eu vou ver como que é o nome, mas a menina fala quais são os principais PETs que são recicláveis. E aí ela reclama que quem teve a ideia de lançar uma garrafa rosa? Porque rosa ela não consegue reciclar. Sabe? Ela consegue reciclar transparente. Então, veja, existe uma possibilidade de trabalho, de resíduo sólido, mas existe um grande cenário que transforma isso num problema. Por quê? Vamos falar de resíduo sólido de hospital? E aí? Vamos trazer para a nossa discussão inicial. Matheus, aqui a gente não está conseguindo manter a saúde, não está... Tá, perfeito. E como que está essa questão dentro dos hospitais? Seringa, luva, e aí? Aqui na região norte isso é maior, sabe? Porque primeiro tem que fazer acontecer. E aí como que a gente faz isso para reduzir esses resíduos sólidos? Porque a gente está falando de aterro sanitário, que vai aumentando. Porque conforme aumenta a população, aumenta os resíduos. Como que a gente produz resíduo em casa? Quer uma coisa fácil? Para a gente lembrar para a galera aí que está começando a criar família. Antigamente a galera usava fralda para colocar na criança fralda de pano. Aí a gente começou a fazer o processo de tecnificação, todo mundo tem que trabalhar, tem que trazer dinheiro, vamos colocar fralda descartável. Quanto que a gente gera de lixo na fralda descartável? Às vezes, concordo com o Gabriel, que é muito mais uma questão de comodidade, e por isso que se transforma de um problema. Que o problema vem da comodidade. Entende? Porque senão a gente não consegue fazer isso girar. A garrafa PET é reciclável, mas quando que a gente consegue levar isso de novo nos pontos de coleta? Quem aqui vai no ecoponto fazer o processo de reciclagem? Separar o lixo? Quantas cidades hoje no país têm processo de reciclagem? Cooperativa de reciclagem? Então é um problema. Mesmo que tenha uma oportunidade de trabalho, mesmo que tenha uma oportunidade de amplificar o processo, é um problema muito grande, porque a gente não sabe como que a gente vai organizar a logística disso. Senão, ou a gente enterra, ou a gente queima. Se a gente queima, e aí? Os gases de efeito estufa. Entende? Que vai ampliando. Por isso que eu sou um pouquinho contra desse falar de oportunidade, porque senão a gente gera aqui para os nossos ouvintes. Então vamos aumentar resíduos sólidos porque é oportunidade para alguém. Não, gente, vamos calma, vamos por site. Eu quis dizer isso. Como eu tava... Você justifica aí, Jonathan. Agora é tua vez, Jonathan. Mas ela tá contigo, até responder. Então, a gente estava comentando aqui que depende do contexto. Que pode ser oportunidade, depende da situação. E você fez muito me lembrar de um documentário que a gente foi gravado aqui no Jardim Gramacho sobre a respeito também da reciclagem, que é do Tião. Esse documentário agora, me esqueci o nome do documentário, mas ele tratou essa questão em si da reciclagem, de como é feito alguns materiais, e trouxe para a questão da arte, mas a gente sabe que nem sempre é levado para esse caminho. Então, eu estava falando com o Gabriel, depende do contexto. O Matheus falou sobre a questão dos resíduos hospitalares. Isso é um problema. Dependendo do contexto, para algumas pessoas isso é um grande problema, porque nem todo mundo sabe lidar com essa questão. Sabe? Então, falta, como eu posso dizer, vários fatores.
para lidar com isso, dependendo da onde se encontra aí do ponto de vista? E isso acaba se tornando do contexto, como, por exemplo, para quem é catador e tudo mais, acaba se tornando para ele, né, no contexto, uma oportunidade, porque é dali que ele acaba tirando a fonte de renda dele. Sabe, da questão da reciclagem. Claro, gente, não estou falando que se torna oportunidade para todo mundo, não. Tá? Estou falando no momento da necessidade, aquilo acaba se tornando para a pessoa uma oportunidade. Sabe? Mas a gente tem que entender também que acaba se tornando um problema. Em ambas as partes, por exemplo, suponhamos que só uma suposição. Se acabasse toda a questão do lixo, essas pessoas que tirariam a sua renda agora iriam tirar de onde? E também tem aquela questão de pensar, por exemplo, o hospital, quando ele vai fazer o descarte, ele faz o descarte muito mal, gente. Faz o descarte muito mal. Aí, ainda tem aquela questão, tem o descarte, aonde é jogado, sabe? Aí tem a questão do catador, porque o catador, ele não está preocupado, sabe? Ele não está preocupado de onde que ele vai ir. Se ele vê bolsa, ele vai abrir, sabe? Então ainda eles não têm essa preocupação de que, e se alguém abrir, sabe? Porque a gente sabe que a questão do hospital já é uma questão totalmente de contaminação, sabe? Então, ao mesmo tempo que é oportunidade, acaba se tornando problema, sabe? Então acaba variando muito do contexto da situação. Gabriel me fez lembrar dessa questão também de oportunidade. A gente está vivenciando um projeto, né, que é um intercâmbio fashion show. E muitas das peças que foram apresentadas nesse intercâmbio foi sobre reciclagem. Então, depende do contexto. Gente, eu concordo plenamente. Desculpa, Matheus, acho que você ia falar, mas eu concordo plenamente, porque eu também acho que existem oportunidades e desafios muito difíceis ao mesmo tempo, sabe? Porque, digamos, os resíduos sólidos das cidades, eles deveriam, né, ser destinados para compostagem. A gente sabe disso, né? Mas também depende das organizações se mobilizarem, irem falar com as prefeituras e demandarem esses resíduos orgânicos, no caso, né, para fazer a compostagem. E isso a gente não está fazendo. Como organizações sociais, a gente está fazendo muito pouco, porque existe uma lei que obriga as prefeituras a destinarem, né, esses resíduos orgânicos para a compostagem. E nós, como organizações sociais, estamos falhando ainda, né? Então, existe uma oportunidade aí de transformar esses resíduos orgânicos em composto, né, em adubo, para as nossas plantações. Então, existem oportunidades também, né? Existem. A gente sabe que nas cidades os lixos vão continuar sendo gerados, né? A gente pode diminuir a quantidade de lixo, mas eles vão continuar sendo gerados. E um desafio que eu acho bastante interessante de comentar é essa questão das garrafinhas, né? As garrafinhas, elas eram... falavam que era bom ter uma garrafinha para a gente não utilizar copo plástico, né? E agora tem gente que tem coleção de garrafinhas. As garrafinhas vão ficando velhas, o pessoal vai botando fora as garrafinhas e comprando outras garrafinhas novas, usa uma garrafinha diferente a cada dia. E como isso também gera um impacto social, né? Por falta de consciência mesmo da nossa população. Mas, enfim, a gente já está se estendendo muito, o debate com vocês está muito bom. Eu sei que se a gente pudesse, a gente permaneceria aqui, né, por mais uma hora, muito mais. Não sei, Matheus, você quer fazer mais algum comentário antes de eu passar para o próximo tópico final? É só trazer para os nossos ouvintes uma coisa bem legal. Esses dias eu estava ouvindo um outro podcast que a Majur estava participando, e aí ela estava escrevendo uma música. E aí ela estava falando da beleza, do quanto é grande o Rio Tietê. E aí, a gente trazer para esse debate, porque quando a gente pensa Rio Tietê, a gente sabe que é altamente poluído, que tem muitos problemas, porque nós estamos atentos. Mas ela escreveu achando que era um rio bonito. E aí foram perguntar para ela, você sabe como é o rio? Ela falou assim, não, como assim? É o pior rio que existe hoje em São Paulo. Aí ela mudou para o Rio Irecê, né, que é um local mais lindo, cênico. Por que eu trouxe isso para cá? Porque às vezes os nossos debates, eles são visuais, mas não chegam em todo mundo, sabe? Isso é uma consequência de resíduo sólido. Por que o Rio Tietê estava daquele jeito? Por causa que a gente não tem destinação de resíduos sólidos. E olha, é visual, todo mundo debate. E a gente não consegue furar a nossa bolha. A gente não consegue falar o quanto que aquilo é prejudicial, entende? Talvez nem chegue para algumas pessoas essa realidade.
Então, por isso que eu acho que é legal, quando a gente escuta, eu gosto de escutar um monte de coisa, e foi esse podcast que eu ouvi, olha que estrala, a gente não consegue furar a bolha, sabe? Então a gente não consegue levar esse debate para outras pessoas. A gente tem as soluções, a gente consegue fazer isso, nem dentro de casa, mas o debate ainda não é debatido, vamos falar assim, não é conscientizado, como a galera estava falando. Então a gente precisa aumentar esses processos de conversa para não acontecer isso, sabe? Achei bem legal trazer essa. E eu acho que é por isso que nós estamos aqui, né? E eu queria reforçar também que todas essas nossas pautas, elas foram e são pautas do Sinergia, né? Também, são pautas desse projeto. E estou reforçando isso porque a gente vem debatendo há algum tempo e a gente vai continuar debatendo. E esse programa também vai servir, né, para conscientizar as pessoas e para mobilizar cada vez mais agentes de transformação. E eu gostaria de agradecer muito vocês, Matheus, Jonathan, nosso outro companheiro que é Rafael ou Rian? Eu sempre esqueço o nome, gente, eu sou ruim com nomes. É Gabriel. É Gabriel. É Gabriel, ó, mas eu quase acertei, tá? O Rafael chegou perto de Gabriel. Eu sou muito ruim com nomes. Mas eu gostaria de agradecer muito vocês e as organizações de vocês que fizeram esse programa acontecer. Gente, e vamos continuar mobilizando, vamos continuar se encontrando, dialogando e construindo cada vez mais, tá? E eu quero agradecer vocês, se quiserem dar uma palavrinha final bem rapidinha, fiquem à vontade. Gente, é isso aí. Também gostaria de agradecer muito por participar desse projeto incrível que o Sinergia proporcionou para a gente, esse espaço de diálogo, de debate. Mas vamos pensar nessa questão de conscientização, pensar nessa questão de reaproveitamento de materiais, de resíduos, que a gente acabou falando aqui, e também a questão do saco plástico, que foi um dos assuntos que a gente falou, pensar em vários fatores que a gente pode minimizar para que a questão ambiental não seja impactada. E, sobretudo, foi incrível estar aqui e conversar com você, Matheus, com você, Daniela, aprender um pouco mais também a perspectiva do local de vocês. Foi incrível. É isso aí. Deixa para o Gabriel falar um pouquinho. A gente também quer agradecer, né, por essa oportunidade de a gente estar assim, né, conversando, toda essa troca de informação, sabe? Essa troca de diálogo, né? E pensar, né, para quem está assistindo, o que você pode mudar, sabe? Em questão da sua atitude, sabe? Qual atitude sua pode fazer uma grande diferença, sabe? Então, para a gente estar aqui, a gente hoje comentando sobre esse assunto, é porque a gente acabou sendo também impactados com isso, sabe? Então, se a gente foi impactado, por que você também não seria? Então, o que fica também nessa pergunta é o que você pode fazer para mudar? Boa. Também gostaria de agradecer todo mundo, porque eu acho que quando a gente discute com novas visões, a minha visão aumenta. Então eu consigo construir maior o meu reinado aqui na Terra, como diriam os nossos irmãos evangélicos, né? Então é muito legal a gente ter esse debate. E eu queria deixar aí para a galera olhar as organizações. Não tenham medo de chegar na organização, porque se hoje você não se sente representado, vai lá e represente, vai lá e fale. Tenha o local, ocupe esse local. Porque a nossa juventude hoje, ela meio que está jogando o pano, sabe? Não joga o pano, não. Todo cenário de discussão ele é bom, e é bom ouvir a galera. Então, participe, procure instituições que debatam, ou reúne uma galera aí que você sabe que quer discutir, discuta. Também siga as nossas redes sociais, vou deixar aí. Unicap Rondônia, que a gente tem bastante projetos legais. E quiserem manter contato, é só chamar lá que a gente conversa. Muito obrigado, meninos, pelo tempo. Isso aí, gente. Sigam a Unicaps Brasil, Trias Brasil, a Yuca, os outros projetos também, tá? E é isso. Queria agradecer muito vocês por estarem aqui hoje. Né? Hoje a gente viu que a sustentabilidade é um caminho que une o campo e a cidade, a tradição e a inovação, a juventude e a comunidade. E com o projeto Sinergia, o Trias Brasil e a Yuca Brasil,
A gente segue juntos nessa jornada. Fiquem ligados até o próximo programa. E é isso. Tchau!